Olá, sejam bem-vindos ao podcast Pauta da Coop. Eu sou a Patrícia Golart, responsável pela área do cooperativismo. Estamos aqui hoje para falar de um assunto, desmistificar, na verdade, um assunto que são os ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E para falar um pouquinho desse assunto e ver tudo que a cooperativa vem fazendo, hoje nós temos convidados especiais. Começa aqui ao meu lado a Juliana, da área de Pessoas e Culturas da cooperativa. Seja muito bem-vinda, Ju. Obrigada, Paty, pelo convite. É um prazer estar aqui. Bem, e temos o Luiz, responsável pela pauta dos programas educacionais e educação financeira na cooperativa, que trabalha junto comigo. Luiz, seja muito bem-vindo. Olá, Paty. Muito obrigado pelo convite. E também temos a nossa convidada especial, conselheira então da Cooperativa Fiscal, Ana Luísa, popularmente conhecida como Ziza. Obrigada, Patrícia. Estou muito feliz por estar aqui e pelo convite. Muito bem. Então, hoje é um bate-papo leve, até porque nós vamos falar sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e explicar um pouquinho por que o Sicredi entrou nessa onda dos objetivos, né? Começando a falar também pelo Pacto Global. Por que em 2020, então, o Sicredi assinou um termo lá que ele seria participante do Pacto Global? Porque para acessarmos o mercado financeiro, para buscarmos recursos para os nossos associados, nós teríamos que ter esse pacto assinado. Então foi a partir de 2020 que o Sicredi, então, se tornou um signatário do pacto e hoje, então, nós trabalhamos os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são divididos em 169 metas. E quando a gente fala de 169 metas, fala, meu Deus, né, como é que nós estamos cumprindo essas metas, né? E na cooperativa a gente tem feito bastante coisa e hoje em específico nós vamos falar sobre 4 ODS. Então, o primeiro é sobre educação de qualidade, o ODS 5, que é equidade de gênero, o 8, que é trabalho decente e crescimento econômico, e o 10, redução das desigualdades. E para cada um desses temas, eu vou convidar um de vocês para que a gente possa falar mais sobre esse assunto, para trazer então para o nosso público que está assistindo como é que nós fazemos isso na prática. Uma coisa é a teoria e na prática como é que funciona. Então eu começo aqui pelo primeiro ODS, né, Luiz, o ODS 4, Educação de Qualidade. Como é que a cooperativa vem trabalhando esse ODS hoje? Paty, esse ODS para nós, né, para a Cooperativa Valor Sustentável, ele é muito forte, visto que a gente desenvolve diversos programas educacionais, não somente a nossa cooperativa Valor Sustentável, mas o sistema Sicredi como um todo, né? Então, hoje na cooperativa a gente tem o programa União Faz a Vida, que é o nosso principal programa de responsabilidade social, que inclusive esse ano completa 30 anos, né, de atuação no Brasil. Temos também o programa Jornada de Educação Financeira nas Escolas, que é um programa que acontece bem semelhante ali com a União Faz a Vida, né, junto com os professores, que trabalha então o tema da educação financeira dentro do currículo escolar, né, com as crianças. Temos também o programa Cooperativas Escolares, que é um programa mais recente na nossa cooperativa, estamos aí nesse movimento este ano, e ele trabalha com os adolescentes, ele também, justamente como a cooperativa funcionando dentro do ambiente escolar. Então é um programa bem legal também, diferente, que a gente está iniciando agora a nossa cooperativa. Temos também, né, dentro da educação financeira, o programa Cooperação na Ponta do Lápis, que é um programa que hoje é referência no Brasil de educação, e esse é o principal programa que a gente tem impactado cada vez mais as pessoas aqui, os nossos associados e a comunidade, né? Fora muitas outras iniciativas que acabam passando pelo eixo educacional, né, Paty? Isso mesmo. E nós temos muitos programas, né? Não só na área do cooperativismo, mas dentro da área de pessoas e culturas, né, Ju? Quantas oportunidades que nós proporcionamos para o público interno, mas quanta coisa que nós também estamos fazendo com o público externo. Mas antes, eu até esqueci de falar, né? Por que nós estamos com os Smurfs aqui, né? Sim. A gente acabou passando batida aqui, nós preparamos todo esse ambiente. Por que nós estamos com essa camisa de Cada Gesto Conta? Porque os Smurfs, então, são os personagens oficiais, os embaixadores oficiais da ONU para falar sobre os ODS. Então, para trazer de uma forma lúdica para o nosso público, então o Sicredi procurou essa parceria, vem essa parceria lá da Bélgica. Então, eles estão aqui, os azuizinhos, então, para representar o planeta, né? Nós estamos num planeta azul, então eles são os nossos embaixadores, por isso que todo o material que nós formos trabalhar na cooperativa sobre os ODS, nós estaremos utilizando os Smurfs. Então, justamente para trazer essa parte de ludicidade para esses temas assim que são tão importantes. Ô, Luiz, falando de educação financeira, né? Hoje nós percebemos o quanto que os brasileiros estão endividados. Como é que surgiu essa iniciativa da educação financeira, então, no sistema?
Então, quando a gente fala de educação financeira, a gente não fala só sobre dinheiro, né? Quando a gente vai falar sobre educação financeira, o Sicredi tem um programa de educação financeira. Quando a gente vai fazer alguma palestra, as pessoas acham que a gente vai lá falar só sobre dinheiro, né? Mas, na verdade, quando a gente fala sobre esse tema, a gente está falando sobre muito mais coisas, né? Sobre a vida, sobre sonhos, sobre objetivos, sobre as dificuldades, né? Que é lidar com o dinheiro, que é lidar com as finanças. Então, esse programa, ele já tem alguns anos dentro do sistema Sicredi, que se tornou sistêmico em 2020. E hoje ele é referência no mercado, né, no Brasil como um todo, justamente porque a gente olha não somente para o lado do planejamento, para o lado de organizar as contas, né, orçamento e tudo mais, mas principalmente dentro da psicologia econômica e comportamental. Ou seja, quais são as nossas escolhas, as nossas emoções, né, os nossos vieses que levam a gente a tomar atitude, fazer escolhas às vezes impensadas e que afetam a nossa vida financeira, né? Então, esse programa ele trabalha justamente nesse sentido para trazer então a consciência para os nossos associados, para a comunidade onde a gente leva as formações, né? E esse ano na cooperativa a gente está com um movimento muito bacana, né? No primeiro semestre nós impactamos já mais de 10 mil pessoas na nossa cooperativa, tanto crianças quanto adultos, e a gente vê que esse movimento tem crescido cada vez mais. E como é que foi esse movimento? Quando a gente fala de público diferente, nós estamos falando de crianças, adolescentes, a gente fala dos adultos, até da melhor idade que a cooperativa vem trabalhando. Como é que funciona essa divisão desses temas e o que é trabalhado com cada público desse? Hoje, dentro do programa Cooperação na Ponta do Lápis, a gente consegue atender basicamente todos os públicos, né? Nós temos oficinas segmentadas tanto para as crianças, para os adolescentes, para a pessoa física que tem uma renda um pouco menor, pessoas que já têm uma renda mais considerável, né? Investidores, o público de idosos também. Então, a gente consegue trabalhar especificamente dentro de cada público. Então, com as crianças, a gente tem, inclusive, a parceria com a Turma da Mônica, né? Desde 2018 nós temos essa parceria com a Turma da Mônica, que leva de maneira lúdica a educação financeira, tanto para as crianças quanto para os adolescentes, também é um movimento super legal. Então os nossos colaboradores das agências, né, eles fazem as ações atrelado ao material que a gente tem em parceria com a Turma da Mônica, né, para as crianças e para os adolescentes. Fora também o programa que eu mencionei inicialmente, a Jornada de Educação Financeira nas escolas, que também são assessores pedagógicos que vão até os municípios para auxiliar os professores no desenvolvimento de projetos ali dentro da educação financeira. E aí, olhando, né, para o público pessoa física, que é o que mais a gente trabalha dentro da cooperativa, nós temos diversos temas, vamos dizer assim, para a gente trabalhar com eles, porque cada pessoa tem a sua realidade, né? Pessoas, às vezes, de um município menor, município maior, rendas diferentes. Então, hoje a gente consegue impactar vários tipos de pessoas, né? Inclusive também com os idosos, como a Paty mencionou, a gente costuma trabalhar principalmente sobre os golpes, né? Que a gente vê que cada vez mais tem tido golpes, né? Por mais que o alerta, né, na mídia e tudo mais, ainda assim vem crescendo cada vez mais esse tipo de situação, e a gente procura trabalhar também justamente isso com os idosos, né, porque são pessoas que não têm tanto acesso ali à internet, né, às informações, ou que mesmo têm, mas é um pouco mais de dificuldade de compreender. Então a gente procura trabalhar também com esse público, como alertá-los, né, como estar atentos a esse tipo de situação. E olhando o sistema hoje, né, o Brasil, tantas empresas fechando, e quando a gente começa a trazer esses assuntos da pauta da educação financeira, é independente da renda. Quando a pessoa, ela, né, a gente tem percebido isso nas formações, não é porque às vezes as pessoas se iludem falando, quando eu ganhar mais eu vou conseguir guardar dinheiro, hoje eu ganho mais ou menos, mas quando eu tiver tal salário eu vou ganhar mais, então eu vou conseguir me organizar. E não é bem isso, né, Luiz? Não, é um mito, né? Até que a gente traz numa dos nossos palestras, que é mitos de verdades da educação financeira, é justamente isso, né? A pessoa acha que vai ganhar mais, vai conseguir se organizar e tudo mais, mas não, né? Até porque quanto mais a pessoa ganha, a tendência é que ela gaste mais ainda, né? Essa é a consequência, porque daí a gente consome um tipo de produto, já ganha um pouco mais, vai consumir outro melhor, né? E assim vai, e acaba afetando, então, a vida financeira como um todo, né? Então, por isso que a gente procura trabalhar justamente as emoções, né? Como se preparar para isso, como pensar melhor nas nossas decisões. Porque quando a gente tá com as emoções um pouco mais equilibradas, a gente tende a ser mais racional e pensar nas nossas atitudes. Porque até um tema, né, uma fala que a gente traz na educação dentro da palestra de educação financeira, que é que a nossa relação com o dinheiro é muito mais emocional
do que racional. E as pessoas geralmente acham que não, né? Pelo fato de lidar com dinheiro, com números, que é muito mais racional. Mas na verdade não, né? Porque são as nossas escolhas que acabam impactando ali nas nossas finanças, né? Então, independente se a pessoa ganha um salário, se ela ganha 10, isso vai muito mais sobre a autonomia e o conhecimento que ela tem e como que ela tem autonomia, principalmente sobre as suas emoções, né? Permitindo que sim ou que não, que afete ali a sua relação com as finanças. Se a gente for falar de emocional, né? Mulheres na TPM não tem essas coisas, né? Terrível. Já pensou em mulheres? Grande, né? Não. O risco é grande. Nossa, quando as mulheres estão na TPM, então ou é Sim. chocolate ou são comprinhas, né? Então... Afeta muito, né? Porque, assim, querendo ou não, quer um agrado a mais, né? Quer comer uma coisa diferente para agradar, comprar uma coisa diferente. E não só com as mulheres, né? Com os homens também acaba acontecendo muito disso, né? Para satisfazer o desejo que a gente tem ali. Até uma coisa que a gente gosta de brincar bastante nas formações é de nunca ir ao supermercado com fome. Porque é justamente isso, né? Aquele desejo de comer, aquela fome que você tá sentindo, aí você vê várias coisas gostosas ali no mercado, na padaria, e não tem como não comprar, né? Não consumir. E é o que eu sempre falo também, se você tem dinheiro, você tá sobrando, você tem condições, compre, porque a gente também tem que realizar os nossos desejos, né? A educação financeira não é só sobre deixar de fazer as coisas e só ficar guardando dinheiro, porque às vezes acaba nem aproveitando, né? Até uma frase do padre Teodoro Amistad, que inclusive o nosso fundador, né, que antes dele fundar o Sicredi, ele já escrevia sobre educação financeira no jornal. E aí até ele fala, né, que a gente não pode nem ser avarento de ficar guardando só dinheiro, porque é uma avareza, né, da gente só ficar acumulando, mas não vai usar de fato, só que também a gente não pode ser esbanjador. Então a gente tem que estar no meio termo ali justamente para que a gente consiga, né, ter uma liberdade melhor e uma qualidade de vida maior também. Um equilíbrio, né, Luiz? Equilíbrio, perfeito. Equilíbrio é o ideal em tudo, né? Como? E falando de equilíbrio, então, nós vamos para o próximo ODS, então, que fala sobre equidade de gênero. Então, a ONU propôs lá, numa dessas metas, é que as empresas tivessem até 30% do seu quadro de governança fossem ocupado por mulheres, porque ainda nós temos várias empresas que estão muito no mundo masculino, sem dar oportunidade para que as mulheres façam parte. E quando a gente fala de equidade de gênero, isso na nossa cooperativa já mudou. Então, hoje, a nossa governança, nós já temos um equilíbrio de 50% homens e mulheres. E por isso que nós convidamos a Ziza aqui hoje, né, Ziza, até para falar da sua trajetória dentro da cooperativa, como que começou esse movimento, lá em 2017 com o Comitê Mulher, depois se tornou coordenadora de núcleo, depois conselheira. Como é que foi essa tua trajetória na cooperativa e como é que você enxerga tudo isso que o Sicredi vem proporcionando na sociedade? Olha, Patrícia, eu sempre falo assim, eu sou outra pessoa, eu sou outra mulher, eu sou outra mãe, eu sou outra esposa, eu sou outra pessoa depois que eu conheci esse trabalho que a Sicredi faz com a gente. Em 2017, eu recebi o convite para fazer parte do Comitê Mulher. Na época, a gente não sabia direito o que ia ser, o que a gente ia fazer. Não sabia nada. A gente tinha um sonho. Mas não sabia, né? A gente não tinha um propósito, assim, certinho. Mas eu aceitei o convite, né? Comecei a participar das reuniões muito legais. Daí você acaba conhecendo mulheres de outras, né, cidades, de outras cooperativas. Foi muito interessante. Mas no decorrer desse tempo, a gente foi criando vamos dizer, uma trilha, um caminho. Aí a gente foi entendendo melhor o que a gente estava fazendo ali. Vocês deixaram sempre muito claro que queriam que a gente assumisse cargos futuramente, lideranças, né, na cooperativa. E com isso iam ter capacitações, formações, summits, cursos. E isso é incrível, porque tanto o comitê, tanto os coordenadores, é um trabalho voluntário, não tem uma remuneração. Mas eu falo que o ganho que a gente tem nessas convivências, essa troca de experiências que a gente tem em viagem, em curso, no dia a dia, até na própria agência, é espetacular, é muito melhor que o dinheiro. Muito melhor que a remuneração, vamos dizer, porque a gente ganha confiança, ganha experiência, ganha autoestima, tudo, só tem ganhos, não tem percas.
É só ganhos. E a gente vinha falando sobre isso, né? O quanto que, às vezes, as pessoas estão preocupadas tanto com o valor monetário, né? Sim. Sobre ganhar as coisas, mas não enxergam o outro lado, que é esse que é para a vida. Infelizmente, né? É assim. Essas formações que nós proporcionamos, né? Quanto que isso impacta, e você sabe disso, esse ano nós tivemos uma em específico, né? Que foi um vivencial. Eu acho que ele foi um marco na vida de muitas mulheres, porque foram isso que elas trouxeram para nós, mas também o quanto que vocês já estão impactando na comunidade. Sim. Com essas formações. Esse ano já foram 2 formações, se eu não me engano, que vocês já fizeram. Sim. E como é que é essa experiência de estar nesse lugar impactando outras mulheres? É muito gratificante, porque a gente não acredita, não imagina a visibilidade que a gente tem. Porque as pessoas associam, falam assim, você trabalha na Sicredi? Eu falo assim, mais ou menos. Né? Quando estava no comitê e como coordenadora de núcleo, e questionavam também, falavam assim, mas você não ganha nada com isso? Eu falei, ganho muito, ganho amizades, ganho experiências, ganho tudo. E outra coisa, você se capacita, a Sicredi investe tanto na gente, em capacitações, em informações, que isso interfere na nossa vida pessoal, no nosso trabalho. Quem tem empresa, quem tem o seu negócio, influencia muito. A gente tem mais coragem de mudanças, porque todo mundo tem medo de mudanças. E a gente tem essa coragem, vou tentar, mas lógico, com o pé no chão, vendo todos os riscos ou não. A gente tem outra visão das coisas. E essa visão que as pessoas têm da gente, a gente torna-se um exemplo para a sociedade, entendeu? E isso a gente as pessoas querem, elas procuram a gente, falam assim, como que eu faço para participar do Comitê Mulher? Como que eu faço para me envolver também? Gera interesse das pessoas. Se torna uma referência. Uma referência, um exemplo, isso é muito legal. Que legal. E a Ziza é a prova disso, né? Se olhar a tua trajetória de vida, né? De quando você começou no comitê, eu acho que se você quiser compartilhar, estiver à vontade para compartilhar a tua trajetória, eu acompanhei de perto e ver você, todo esse caminho, toda essa tua trajetória até chegar no conselho é de dar muito orgulho. Eu imagino para você como é que é isso. Se você quiser e estiver com o coração aberto para compartilhar. Com certeza. Em 2012, começando, eu perdi meu pai. Ele faleceu e a partir de então eu tive que assumir alguns compromissos que até então não me interessava. Eu sou mãe de 3 filhos, eu sou professora de educação física, eu tinha um trabalho estável, então estava muito bom, estava muito tranquilo para mim. Só que daí eu tive que assumir um compromisso a mais. Então, uma coisa nova, que não é da minha área, a área do agro. Uma professora de educação física e ir para o agro é completamente diferente. Senti muito na pele essa pressão por ser mulher, porque as cooperativas de produção, elas são muito machistas ainda. Estão mudando, lógico, é diferente de 13 anos atrás, de uns 5 anos para cá. Eu até, quando acompanho entrega de insumos, essas coisas, eu me orgulho de um tanto quando eu vejo mulheres lá na fila, levando o caminhão. Eu falo, olha que bacana, estão ajudando, vejo dirigindo trator, colhendo, porque antes era só homem, mulher não sabia fazer isso, e agora sabe sim, se quiser sabe. Então, e fui fazendo isso, essa trajetória aí do agro. Aí eu trabalhei 22 anos num lugar, estava muito cômodo, acabou. Aí eu fiquei perdida, e agora? O que eu vou fazer? Porque quem tem filho sabe que 3 ainda, um perto do outro, é muita função, e leva e busca, e, né, de mãe mesmo. Aí ainda eu tinha essa parte da propriedade rural, mas daí ficou um espaço. E agora o que eu vou fazer? Tem que fazer alguma coisa, que para mim tinha que ter mais alguma coisa. Aí eu comecei a empreender, que eu faço bolos caseiros, bolos caseiros da Ziza. Isso já são 6 anos que eu tô nesse ramo. E quando o Comitê Mulher foi bem no início disso, bem no início, até a gente teve um encontro, né, com um workshop com a chefe Silvia Boff, que é daqui em 2019, que ela era de Maringá, agora ela está morando lá na Pensilvânia, ela foi embora. Foi espetacular, não foi só para mim. Na época, para as mulheres que estavam participando, muitas abriu a cabeça para começar algum negócio na área de alimentos ou de qualquer outra coisa. Então, foi fundamental, muito enriquecedor. Deu mais coragem
De tentar, errou, mas vamos tentar de novo. Porque quando, por exemplo, eu comecei a fazer os bolos, os primeiros bolos que eu fiz, eu não vendi nenhum. Eu falei, meu Deus, não vai dar certo. Mas aí a gente começa de novo, o que tá errado? O bolo é muito grande. Então a gente tenta estratégias e Não desistiu de primeira. Não desisti. Sofri um pouco, Luiz, sofri. Como os empreendedores sofrem, faz parte do processo, É porque a gente começa uma coisa, você quer que dá certo, né? Mas você não sabe se vai dar, né? Mas graças a Deus deu. Eu continuo até hoje fazendo os bolos caseiros da Ziza. E depois teve o convite para fazer parte da coordenadores de núcleo, né, da Sicredi. Aí é outro tipo de formação também, e estava sempre levando paralelo. E para ser sincero com vocês, eu nunca pensei, quando falavam assim, mas a gente quer preparar, no caso mulheres, para possíveis cargos, né, eu falei, tá tão bom assim, né? Eu gosto cômodo, tanto, né? Tá muito legal. Aí, quando eu recebi o convite para participar do conselho, eu assustei. Eu falei, nossa! E recebi o convite, aceita, mas é lógico, sim. Como eu disse uma vez, né? Eu tô numa fase da vida há alguns anos que fala, Ziza, você quer? Quero. Você vai? Vou. Você pode? Posso. Tá aberta, né? Porque eu acredito, e é uma coisa que eu tento ensinar para os meus filhos, a oportunidade passa uma vez. Ou você vai, ou você fica. Vai dar certo, você só vai saber se você for. Isso aí. E eu acho muito importante isso, a coragem de mudar e de encarar, dando certo ou não. Não deu certo, levanta e tenta outra coisa. Mas a gente tem que tentar, não pode desistir. Legal. Muito legal, muito bacana. E falando em tentar e não desistir, nós vamos falar então, né, Ju, sobre redução das desigualdades e contar um pouquinho como é que a área de pessoas e culturas tem esse compromisso com esse ODS. E agora eu gostaria que você compartilhasse conosco os 2 projetos que a cooperativa tem e que eu acho que tem feito a diferença na vida de muita gente também. É bem isso, Paty, tem feito sim a diferença. E eu acho que é importante primeiro a gente pensar sobre inclusão, né? O que é inclusão? A gente ouve ultimamente falar tanto de inclusão e o quanto que nós estamos abertos a realmente participar de um desafio desse, porque não é fácil, né? Então a inclusão, ela é garantir, né, os mesmos direitos a todas as pessoas, independente ali da condição social, da condição física, da condição econômica, mas que todas as pessoas tenham acesso às mesmas informações, às mesmas formações. Então eu acho que inclusão é isso, né? Só que inclusão, a gente ouve muito falar em dar oportunidade, até dentro do Sicredi a gente ouve muito isso, né? Dentro do mercado de trabalho, a gente precisa dar oportunidade. Eu costumo falar que a gente precisa além, a gente precisa criar a oportunidade. Que é diferente, Que é muito diferente, né? Dar a oportunidade está pronta, você vai lá e encaixa alguém dentro dela. Criar a oportunidade, você precisa criar esse lugar, né? Esse lugar inclusivo. Que não existia, né? Que não existia, é novo, é desafiador, né? E hoje, dentro do Sicredi, dentro da cooperativa, nós temos, sim, 2 programas, né? Que eu me orgulho muito desses programas. O primeiro programa é o Programa de Formação em Mercado Financeiro, é um programa em parceria com a nossa central, né, onde nós damos oportunidades a pessoas de grupos minoritários, né? São às vezes mulheres que por questões econômicas e financeiras não tiveram condições de estudos, né? São negros, são pessoas LGBT, né? São imigrantes que vieram de outros países e muitas vezes enfrentam muitas dificuldades ao chegar aqui no Brasil. Né, são pessoas 50 a mais, 60 a mais, que enfrentam também bastante dificuldade para o mercado financeiro. Então, nós já estamos no 4º ano desse programa. Olha que bacana. Né, e nós já conseguimos empregar 3 pessoas que participaram desse programa, né? Então, foram 2 mulheres que foram empregadas, que eram nossas zeladoras, uma da sede e uma das nossas agências, né? E, recentemente, uma colaboradora nova também, que inclusive foi admitida segunda-feira, que ela participa de uma escola. Esse ano nós lançamos esse projeto, esse programa, para o público externo, né?
E ela participa, ela é estudante de uma escola, né, da rede estadual, e isso do município. Então nós apresentamos esse programa lá na rede e a diretora adorou, os professores adoraram também, abraçaram essa ideia junto conosco, e nós tivemos 18 alunos interessados, né? E agora o que nós vamos fazer, né? 18 alunos para uma vaga, né? E aí nós fizemos uma entrevista, nós entendemos um pouquinho do contexto familiar dessas pessoas, a questão financeira também, né, dessas famílias. E aí nós escolhemos uma pessoa, uma menina, ela já está participando desse programa, né, já está há 4 meses, já está no final, né, desse programa esse ano. E inclusive semana que vem ela vai estar participando de um módulo presencial em Curitiba. Vai ter a formatura, vai receber o certificado. Então realmente a nossa cooperativa é o Sicredi mudando vidas, né? São pessoas que esse programa trouxe oportunidade de trabalho, né? E através da oportunidade de trabalho, um salário, né? Um melhor salário, benefícios, onde essas pessoas conseguem hoje ter condição que antes elas não tinham, né? Então realmente é um programa que eu me orgulho bastante, a cooperativa se orgulha bastante, porque realmente faz a diferença na vida das pessoas. E um dos temas até das Nações Unidas que fala, a campanha, o motivo dos ODS é para que não deixe ninguém para trás. Uhum. E quando a gente olha um programa desse, né, vê a repercussão que dá, né? Olha, são todos jovens, são do ensino médio, já estão indo, já finalizando o ensino médio, indo para a faculdade, e o quanto que dá oportunidade. E não é fácil a formação, né, Ju? Nós tivemos várias horas de formação aí. Não pense que Tem uma prova, né, que eles têm que passar. Tem uma prova, exatamente, né? Foram mais de 150 horas, né, no formato online. E aí tem essa última semana que é presencial em Curitiba. Existe sim, né, uma formação que é FBB 510, que é no qual eles precisam fazer uma prova, né, para estarem então certificados, né? Então esse é um dos programas que a área tem e vem desenvolvendo, mas nós temos um outro também que começou recentemente, tá aí até a camiseta desse projeto aí do programa. Fale sobre ele então, Ju. Esse é mais novinho, né? Acabou de sair do forno aí. Mas já é xodózinho, já. Já é o xodó. Sim, já tá conquistando. Já tá conquistando. É o projeto Juntos pela Inclusão. Né, esse projeto, esse programa, na verdade, ele é uma parceria com a PAI de Jandaia do Sul, né, onde fica sediado, ali onde a nossa sede fica, onde nós damos oportunidade para 4 alunos da PAI. Né? São alunos que possuem uma deficiência cognitiva e mental, né? São alunos, nós temos 3, né, que possuem a deficiência cognitiva e mental, e um deles síndrome de Down. Né? Então são 4 que são colaboradores, né? Se tornaram colaboradores da cooperativa, né? Então, é novamente mais um programa Juntos pela Inclusão, né? De fazer a inclusão dessas pessoas, né? 2 deles estão na idade ali de 30 anos, nunca tiveram a oportunidade de passar por um mercado de trabalho. E então a gente dá essa oportunidade, a gente olhar para essas pessoas, né? É muito gratificante. Né? Se é gratificante para nós, imagina o quanto não é para essas pessoas, né? Para as famílias. Nenhum deles não recebiam nenhum tipo de benefício. Nós tivemos o cuidado de olhar para isso também, se recebiam ou não algum benefício do governo, mas nenhum deles recebiam. São famílias, né, que necessitavam ali de um apoio financeiro também. Né? E nós estamos aí há 20 e poucos dias com esse projeto e está sendo maravilhoso, né? O quanto isso tem mudado a vida desses novos colaboradores, né? E não é fácil, né? Quando a gente pensou inicialmente nesse programa, nós fomos buscar como que funciona, né? Hoje, dentro da nossa central, a gente tem uma cooperativa, agora 2 com a nossa cooperativa. Então, nós fomos buscar como que funciona, né? Como que é isso? Quais são as atividades que essas pessoas fazem? Hoje, se a gente for olhar para o nosso formato de trabalho, né? Atuamos com agências, a nossa sede, as nossas funções, os nossos cargos. Realmente, se a gente for olhar para essas pessoas, a gente pensa, não é possível enquadrá-los. Eles não vão conseguir. É aí que vem a inclusão, né? É criar a oportunidade. Mas então nós pensamos, o que essas pessoas conseguem fazer? Foi esse o olhar que tivemos, né? O que eles conseguem? Eles conseguem trabalhos manuais,
né? Então vamos oferecer trabalhos manuais a eles. Então hoje esses 4 colaboradores com mais uma colaboradora que está diretamente ligada, que é a ponte entre a cooperativa e esses alunos, porque é necessário ter uma pessoa ali de suporte integral a eles, né? Então, hoje todo o nosso trabalho de entrega, é dia dos pais, é dia das mães, é dia das crianças, né? É uma lembrancinha de um dos programas de formação. formação. Isso, exatamente. Todo esse trabalho é feito por eles, né? Então, é muito gratificante para eles, né? E para nós saber que a gente está transformando a vida deles. E assim, no primeiro momento, nós criamos um cronograma de atividades. Um cronograma de atividades, uma agenda. E nós subestimamos a capacidade deles na produção, no sentido assim, a gente acredita que tal atividade eles vão demorar ali 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. E nós nos surpreendemos assim, Somos iludidas. Porque tinha algo que a gente tinha deixado para 2 semanas e 3 dias eles finalizaram as atividades. Né? E ontem ainda eu estive lá e é muito interessante o quanto a gente está ali conversando, eles conversam, interagem o tempo todo, mas eles não param 1 minuto, eles continuam trabalhando. Né? E a Michele, que que acompanha eles lá o tempo todo, ela falou, Ju, é assim o tempo todo. Eu vou conversando, a gente vai conversando entre nós, mas eles não param de fazer. E tudo sempre assim com muito carinho, né? Eles são muito carinhosos. Com muito carinho, com muito cuidado e o quanto eles estão se sentindo assim importantes, né? Vestir uma camiseta para eles foi o auge, assim. Tipo, usar o crachá. Uniforme. Então, assim, nossa, eu tenho um uniforme. Passar o crachá, usar um crachá para eles foi maravilhoso, né? Então, assim, o quanto com coisas tão simples, né, para eles fizeram toda a diferença. Só para compartilhar, né? Então, como eles não podem vir ainda, até por conta da limitação do nosso espaço hoje, claro que em breve nós estaremos na sede nova, teremos um espaço amplo para que a gente consiga acomodar todos os nossos colaboradores, foi replicada uma sala do Sicredi lá dentro da própria PAI mesmo, da escola. Então, eles têm as mesmas coisas que nós temos na cooperativa, foi colocado lá nessa sala. Então, eles têm um cartão ponto, eles têm um crachá, eles têm uma TV, eles têm a logo do Sicredi. Então, é como se eles estivessem mesmo dentro da cooperativa. Isso mesmo. E neste primeiro momento, até por uma orientação dos próprios ali, né, assistente social da PAI, né, a própria diretora, a orientação é que eles ficassem lá neste primeiro momento, até porque aquele ambiente para eles já é um ambiente conhecido, né? Então, assim, vamos mantê-los aqui no início, vamos entender como que vai ser isso. E, claro, futuramente, se quisermos trazer para o nosso espaço, por que não? É uma ideia, né? Mas a gente precisa sempre ir no tempo deles, né? Porque eles são realmente diferentes. Sim. Eles têm realmente algumas deficiências, a gente precisa encarar isso, né? Mas a gente entendeu que nesse primeiro momento, ficar ali na PAI é o espaço deles. Eles já conhecem aquilo, eles são estudantes da PAI, né? Então, eles estudam no período da manhã, eles almoçam lá na PAI e no período da tarde, da 1 às 5 horas, eles são colaboradores do Sicredi. Então, isso é muito gratificante. E essa é a nossa logo, né? Que é um coração, metade um coração e metade as mãos, porque representa justamente isso, né? O coração é o amor ao próximo, é o respeito às diferenças, né? Onde cada um com a sua diferença tem o seu talento, né? Mas as mãos simboliza a ação, né? Simboliza você precisa realmente colocar suas mãos em ação para que a gente faça a diferença na vida do próximo, né? E a cooperativa com esses 2 projetos vem fazendo isso, né? Realmente atuando, né? Estudando, buscando, porque exige tudo isso, né? Quando nós fomos trazer esse público, nós fomos trabalhar na integração deles, né, Paty? Então exigiu que a gente estudasse sobre eles, né? Como que eles entendem, como que eles funcionam, né? A gente pode trabalhar, a gente vai fazer de forma lúdica, a gente vai passar um texto, a gente vai falar, a gente vai usar teatro. Então, assim, essas mãos indicam realmente a questão de que precisa a ação, né? Não é ficar somente na ilusão, do amor, do respeito. Só na fala, né? Só na fala, mas precisa realmente, né, colocar as mãos na massa para fazer diferença na vida das pessoas. E uma coisa que me chamou bastante atenção nesse projeto foi o depoimento de uma das mães, né, de uma das famílias, dizendo que hoje
que era um incômodo, né? Às vezes para a família, hoje é a principal fonte de renda da família. Porque agora ele tem um serviço, ele está registrado, tem os benefícios que a cooperativa tem, né? O vale alimentação, plano de saúde. E acaba ajudando em casa. Muito ainda. Então, essa pode ser praticamente a principal renda que a família tem. E quando a gente fala disso, então nós estamos também falando do ODS 8. Quando falamos de trabalho decente e crescimento econômico, assim como da educação financeira. Com certeza. É isso, gente. Hoje, nosso tempo é curto aqui, mas eu acho que dos 17 objetivos, nós falamos sobre 4 hoje. Pode ver que a cooperativa faz muita coisa. Nós vamos precisar de biomarketing, nós vamos precisar de muitos podcasts para que a gente possa trabalhar esses temas, desmistificar isso daí, porque às vezes as pessoas acham que está tão distante, falar, é uma coisa da ONU, o que o Sicredi tem a ver? Por que isso? Por que não? Então, assim, o quanto que nós estamos empenhados em realmente, não só pelo simples fato de ter assinado um pacto, buscar recursos de fora, mas o quanto que a cooperativa tem se preocupado e tem levantado essa bandeira e realmente para que faça a diferença na vida das pessoas, porque o cooperativismo é isso, né? Como é que nós agregamos na vida de cada um, como é que nós agregamos na comunidade. Eu acho que esse é um nosso principal diferencial aí em relação às outras instituições financeiras. Querem falar mais alguma coisa para encerrar? Tá tudo certo? Só comentar sobre a plataforma de cursos do Sicredi também que a gente tem. Lembrado. Então, para quem tem o interesse de conhecer mais sobre os nossos cursos de educação financeira, a gente tem, né, as formações presenciais, mas também temos muitas formações ali online. Temos mais de 10 cursos à disposição da comunidade, né, tanto para as crianças, adolescentes também tem um curso que é gamificado, então eles vão jogando ali, ganhando pontuações e aprendendo sobre educação financeira, então é muito legal para indicar para os filhos, né, para os familiares, enfim. Então é só quem quiser acessar. E sem custos, né? Sem custos, exatamente, né? Tem a certificação também. Então está disponível ali não somente para associados, mas para não associados também. Cursos.sicredi.com.br. Então quem tiver interesse, é só acessar lá que vai ter acesso a vários cursos de educação financeira. Muito bem. Ziza? Eu só tenho a agradecer o convite, fiquei muito feliz, contar a minha história, a minha trajetória. Que é muito linda, por sinal. Obrigada. Tem que honrar essa história. Daqui 10 anos fazer outro podcast e estar bem melhor do que eu estou hoje, que eu estou numa progressão e pretendo continuar assim. Deus abençoe. Amém. Ju? Eu deixo o convite, né, para as demais cooperativas e empresas e organizações abrirem um espaço para a inclusão. É um desafio, é um aprendizado muito grande, mas também é muito gratificante a gente ver essa diferença aí na vida de cada pessoa através do trabalho, né? O trabalho fazendo diferença na vida de todas as pessoas e essas pessoas, né, não são diferentes das demais. Então eu deixo o convite aí a abrirem esse espaço. Show. Muito, muito bacana. São assuntos assim que mexem muito com as pessoas, ainda que hoje ninguém se emocionou, né? Hoje nós estamos bem, ninguém está emocionado aqui, porque quando nós falamos sobre isso, a gente acaba se emocionando. Mas esse é um legado. E quando eu faço isso nas formações, eu pergunto para as pessoas qual é a marca que vocês querem deixar no mundo, né? Porque uma coisa é herança. Herança, eu tenho essa caneca, eu vou deixar essa caneca para os meus filhos. Mas um legado. O legado é o que você deixa nas pessoas, é a marca que você deixa em cada um. Então, quando nós estamos à frente de projetos como esse e pensar em todas as histórias que nós impactamos e às vezes nós nem temos esse conhecimento, mas a gente sabe que faz a diferença na vida de muitas pessoas. Então, eu fecho esse podcast perguntando qual é o legado que você deixa na tua vida. E esse foi mais um podcast Pauta da Coop. Muito obrigada pela participação de cada um. E estamos aí. Até a próxima.